passa a 10ª cadeira, né? Nesse momento está a convite, a pedido de requerimento do vereador Carlos, né? Feito para a Saneago, né? E aí a Gisele, né, como representante, está à disposição, de convida vocês, né, para que possa vir aqui à frente, para que eu não sei se o vereador Carlos já quer indagar alguma coisa, ou se ela explana alguma coisa, Gisele. Eu deixo. Eu não sei se no requerimento foi lá falando o assunto, né, Gisele? Acho que você deve estar sabendo o que foi o mitidão, é melhor você já falar alguma coisa, que depois, se tiver alguma dúvida, a gente pergunta. Boa noite a todos. Só gostaria de agradecer, tá? Boa noite a todos. Eu que agradeço, Renato, sempre pela oportunidade da palavra, né? Eu acho muito importante eu estar aqui no momento desse, que a gente vê vinculado às redes sociais tantas inverdades. Então, agradeço muito a vocês por estar preocupados não só com a saúde da população, né, mas com a Saneago e os funcionários como um todo, porque a gente também faz parte dessa população de Orizona. Começando com os vídeos, foram vinculados alguns vídeos na rede social, fazendo sérias acusações na Saneago, né? E eu, inclusive, fui na rádio para poder explicar. E a mesma explicação que eu dei lá na rádio, eu vou dar aqui. Em um dos vídeos é falado que a Saneago estava lançando na rua lodo ativado. Eu já queria esclarecer que lodo ativado não existe no município. Lodo ativado é uma técnica que é usada para tratamento na estação de tratamento de esgoto. Isso a gente não tem em Orizona. A Saneago não trabalha no município de Orizona com esgoto. Então, essa já é a primeira inverdade. E a segunda, no dia que a Saneago, quando ela começou aqui, isso já tem mais de 35 anos. Quando aquela estação de tratamento de água ela foi feita, a gente sempre realiza para um horizonte de 20 anos. Então, nós já passamos esse horizonte de 20 anos. Estamos com 35 anos, atendendo uma quantidade maior da população e, infelizmente, com a mesma infraestrutura. E só porque tudo que é feito na Saneago, por ser uma sociedade de economia mista, é burocrático, porque tudo tem que passar por licitação. Então, eu como gerente, eu não consigo resolver todos os problemas dentro do município de uma hora para outra. Tem que ser pautado, tem que fazer a licitação e assim vai por partes. Então, nós começamos agora a mexer na nossa estação de tratamento de água. Como é que funciona a estação de tratamento de água? Nos dias que saiu água para a rua, eu não sei se vocês se recordam, mas foi uma semana de muita chuva. A estação de tratamento de água funciona assim: eu capto a água lá no Ribeirão Santa Bárbara, ela vem, quando ela chega na própria canalização, a Saneago joga o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele é um coagulante, né? E nisso ele vai para os decantadores. Decantadores são 2 e eles são em formato de funil. Então, quando eu lanço o sulfato de alumínio, qual que é a tendência? Todas as sujidades que vêm do rio, elas se aglomeram, ficam maior, porque assim fica mais fácil de eu tratar uma coisa que é maior do que uma pequenininha. Então, assim, elas ficam maior e por gravidade, a tendência delas ou elas colam na parede, ou elas descem por gravidade. Depois disso, que eu já tirei essa sujidade maior, eu passo por 3 filtros. Nesses 3 filtros, a gente não tem lançamento de nenhum produto químico. Ele funciona como um filtro normal. A única coisa que é a diferença é o material filtrante, que lá dentro eu vou ter brita, de vários tamanhos, eu vou ter areia, mas é só. Eu não tenho nada de químico adicionado nesses filtros. A primeira etapa que eu falei para vocês dos decantadores, graças a Deus, o nosso município, a água daqui era muito boa. Então, assim, só tenho aumento das sujeiras mesmo da água no período de chuva, né? Então, assim, a lavagem dos decantadores, ela é feita mais paulatinamente, né? Ela é mais espaçada. Eu não faço ela com tanta frequência. Por quê? Porque eu não tenho muita sujeira dos rios. Dos filtros, não. Dos filtros, eu preciso fazer uma lavagem mais diária. E os filtros, como que é feita a lavagem dos filtros? Por pressão de água. Então, como a maior parte de tudo que é sujeira ficou lá no decantador, a quantidade de sujeira que eu tenho
ela é muito pequena. Quando eu jogo a água com a pressão grande, a tendência da água é tirar tudo que está pregado nos filtros, levar para baixo e levar para as nossas lagoas de decantação. Então, nessas lagoas de decantação, como eu joguei água, né, o que vai para essa lagoa de decantação? 99% do que eu jogo na lagoa de decantação é água e 1% é sujeira, para vocês terem noção da quantidade. Então, é muito pouca sujeira, a maior quantidade é água. E eu tenho 2 lagoas de decantação. A primeira fica a maior parte da sujeira e a segunda é uma água mais límpida. Só porque nesse dia, a lagoa de decantação, ela estava pequena. E como era período de chuva, eu tive, caindo da lagoa, a água da chuva, a água que escorre ali do Santa Luzia, ela passa para dentro da ETA enxurrada e cai lá dentro da minha lagoa de decantação. Então ali eu tenho uma água de enxurrada também que caiu lá dentro da lagoa de decantação. E fora isso, como a turbidez da água aumentou por ser um período de chuva, né, e tudo que é das lavouras vai, areia, folha, tudo vai. Então eu tenho, em vez de fazer uma lavagem diária, eu tive que fazer 2 lavagens em cada filtro. Lembrando que temos 3 filtros lá. Então vocês já imaginaram a quantidade de água que foi gasta nesse dia só para a lavagem de filtros? E foi por isso que transbordou. E o que transbordou foi simplesmente água. Tanto que a Secretaria do Meio Ambiente, na mesma hora, foi lá, foi o Hélio, se eu não me engano, que foi lá para poder verificar. E foi falado que a gente estava jogando esse lodo ativado que nem existe no município. Mas o que aconteceu? Da ETA para baixo, até chegar ali no Bom Preço, eu tenho uma boca de lobo. É a boca de lobo mais próxima que eu tenho. Então essa água, ela vem lavando tudo. Tudo que ela pega pela frente, ela vem lavando. E para nosso azar, tinha uma construção. Bem lá. Então veio lavando essa terra dessa construção. E a pessoa, não sei se por má fé, né, aproveitando do assunto, ou por desconhecimento, porque hoje, para mim, diploma não garante conhecimento. Se você não trabalhar naquele ambiente, você não tem conhecimento. É igual, por exemplo, medicina. Eu faço 5 anos de medicina, mas eu não posso operar no coração. Eu tenho que especializar em cardiologia para isso. Por quê? Porque o diploma, ele te dá a base. Então, você tem 2 outras maneiras de aprender. Ou você faz uma especialidade, ou você aprende na prática. A pessoa que fez esses vídeos, eu desconheço se ela tem especialidade em saneamento básico e também desconheço se tem a prática. Eu sei que eu tenho, estou à frente da Saneago de Orizona, já vai fazer 3 anos, estou 5 anos na empresa. Sou formada em engenharia ambiental e estudei muito para estar aqui. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço com conhecimento de causa, tá? Então eu queria falar para vocês que tudo isso que foi colocado é em verdade sim, que isso não existe, tanto que eu pedi para o pessoal do laboratório de Goiânia vir fazer 2 coletas de água aqui. Porque essa lagoa de decantação, agora a gente joga na galeria pluvial, essa água. Mas essa água, ela só pode retornar ao meio ambiente do mesmo jeito que eu peguei. Se ela tiver nas condições, nos padrões que são exigidos pelo Ministério da Saúde, legalmente ela pode sim voltar para o meio ambiente, porque ela não está causando nenhum dano, não é crime ambiental. Então eu pedi que um laboratório viesse, colheram 2 amostras de água. Uma 40 metros antes do ponto de descarga e outra 40 metros depois, para que a gente pudesse verificar as 2, né? Porque se eu corri o risco, por exemplo, de eu pedi para colher só 40 metros depois e dar alguma alteração. Como é que eu vou provar que não foi a Saneago? Essa alteração ela pode ter vindo antes. Então eu pedi para fazer as 2 amostras para assim eu, como Saneago, me respaldar. E me deixou muito triste isso pela maneira que foi feita. Eu acho que não foi só a Saneago, os funcionários se sentiram muito atingidos, e aqui eu falo não como a gerente da Saneago, mas como amiga daqueles meninos, porque lá na estação de tratamento de água, eu tenho os funcionários mais antigos, que é o Iris, que é o Derino, que é o Eltinho, que é o Rogério. Então, todos eles se sentiram lesados moralmente, sabe? Porque o que ficou em xeque não foi a Saneago, foi o trabalho deles. Então, vocês não têm noção, nessa semana, como isso impactou negativamente no trabalho dos meus funcionários.
falando mesmo de decepção. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse laudo, peguei também os vídeos e tudo que eu tenho e passei para o jurídico da Saneago. Eu pedi uma ação judicial para a pessoa que fez os vídeos, porque eu acho que para você colocar a sua cara, principalmente para falar em verdades, você tem que ver que você pode atingir outras pessoas, você pode atingir outros trabalhos, e você tem que ter peito para depois arcar com as consequências. Então, que a pessoa arque. Eu queria só uma retratação, o jurídico da Saneago não quer retratação, mas quer danos morais também, porque foram muitas as pessoas atingidas. Alguma dúvida com relação a esse primeiro assunto? Sim, apesar de foi o Carlos que fez, eu só gostaria de deixar assim, porque ficou meio... São umas duas perguntas. Primeiro, você disse que tem as lagoas de decantação. Isso. Só onde fica essas lagoas? Lá na própria ETA. Aquela área lá, aquela quadra... É uma lagoa, mas é uma coisa, como fala, fechada, é tipo uma caixa, aquelas caixas... Não, é lagoa mesmo, aberta no chão. Sim. Lá em cima, eu tenho duas. Tem a primeira, que é interligada na segunda. Sim. Aí, tanto quando vai sair, por exemplo, que eu vou jogar para a galeria pluvial, o meu cano ele está em cima. Porque qual que é a tendência se tiver alguma sujidade? Por ela ser mais pesada que a água, ela vai baixar. Então, se eu colocar um cano embaixo e tiver alguma sujeira, a sujeira vai junto. Agora, se eu colocar o cano em cima, só vai aquela água mais pura. Sim, a outra pergunta é assim, porque logicamente que não é comum acontecer isso. Eu acho que as pessoas também ficam um pouco meio assustadas, porque não é normal, né? Aí a pergunta que eu quero perguntar é essa. Se foi um acidente, apesar que você falou que foi pelo caso da chuva, etc., mas não teria, porque antes disso nunca foi preciso de jogar na fluvial ou alguma coisa assim, na parte fluvial? Não, já era jogado, Renato. O que acontece? Né? Não teve, foi vazão para isso. Isso, o que acontece? É porque antes não era jogado diretamente na galeria pluvial. O setor paládio ali antes era só pasto. Sim. Então, a gente, na época, como era só pasto, atravessou um cano e jogava depois da captação. Então, eu captava num ponto e jogava no outro. Como agora ela loteou, a gente teve que tirar essa canalização. Nossa, a minha pergunta é só para a gente entender a logística, né? Mas sempre houve, sempre teve. O negócio é que antes, né, eu não sei se... A céu aberto, as pessoas compram. Mas é pela quantidade de chuva mesmo. E outra coisa que impactou bastante, Renato, é o crescimento que a gente tem aqui. A gente não tem muita assim, noção do crescimento de Orizona, mas quando a gente se compara a Pires do Rio, o número de ligações novas que eu faço em Orizona é quase igual ao de Pires do Rio. Você tem noção tanto que a gente está crescendo? Então, assim, aumentou em grande quantidade o número de ligações, né? E eu não consegui, no mesmo tempo hábil, aumentar a lagoa. Eu só consegui por agora. Porque é uma coisa que não depende de mim. Eu dependo de material, eu dependo de máquina pesada. Então, são requerimentos que são feitos a longo prazo. Não é uma coisa que eu consigo resolver da noite para o dia. Não, sim, você quer usar a palavra aí, Carlos? Ou ela pode prosseguir? Não, vou deixar ela prosseguir, depois eu faço tudo no final. Isso aí, senhor presidente. Sim, cara. Pegando o assunto, hein, Carlos? Eu queria aproveitar, primeiramente agradecer pela sua disponibilidade e a boa vontade de esclarecer os fatos. Às vezes foge um pouquinho, mas está tudo num contexto só. Nós, não tem muito tempo, nós aprovamos o loteamento lá, JC Imóveis, em torno de 1000 lotes, se eu não me engano, faz memória, e com compromisso de abastecimento de água também ser ampliado lá, à expensa do próprio empreendedor lá. Tá lá no João Carlos. Eu queria saber se foram feitos esses investimentos programados, que o abastecimento, por exemplo, eu vou complementar outro questionamento. O bairro Boa Vista tem sempre questionando, falta água no final de semana, de feriados. E outra coisa também, para complementar, para não fugir do raciocínio também, até o vereador Valdir fez um requerimento agora recente também, ali perto da casa do Centro Convivência, tem um corte transversal na rua lá de uma instalação de Eu não entendi perto de onde que é. Você pode Centro Convivência. Tá. É uma instalação d'água lá numa propriedade. Aí a resposta que nos foi dada pelo executivo, pelo secretário de obras, que estava guardando uma massa asfáltica para tampar esse buraco. É
competente da Saneago quando o proprietário corta o asfalto, ou é competência de quem ou da prefeitura para voltar ao normal? Então, a primeira pergunta Abastecimento de água lá do João Carlos, todo empreendimento ele funciona assim. O empreendimento é do empreendedor. Todo empreendimento, o empreendedor tem que entregar pronto rede de água, rede de energia e asfalto. Então, por exemplo, quando o empreendedor ele vai abrir, a prefeitura não é obrigada a ir lá e colocar asfalto para ele, não. Ele tem que entregar para os três, Saneago, prefeitura e Enel, tudo pronto. Então, lá no João Carlos foi feito sim, ele fez tanto da Saneago como também asfalto e também rede de energia. Então, ele entregou sim pronto. Sim. Lá foi feito. Tá, mas dentro do compromisso do loteamento tinha um investimento para melhorar a captação de água, porque ele estava desenvolvendo a cidade para lá e a Saneago, acho que foi dentro do próprio empreendimento, um compromisso de ele investir no Saneago. Foi tanto que, por exemplo, para mandar lá para ele, a gente tinha que mandar para um reservatório ali do lado da Coapro, que é em cima do morro. Então, para isso, as bombas que eu tenho lá na captação não dava conta. Então, como é investimento dele, ele comprou uma bomba maior e a gente colocou lá. Então, ele investiu em bomba, ele investiu em rede, tudo que foi pedido para ele foi realizado. Isso, satisfeito. E com relação ao asfalto, do asfalto e a falta d'água? Com relação à falta d'água, a falta d'água é assim. Eu tenho falta d'água hoje em Orizona só por manutenção mesmo. Graças a Deus o nosso nível de água é muito boa. Mas tem alguns tipos de manutenção, por exemplo, uma rede de 150. Ela é muito grande. Então a pressão da água é muito grande. Para eu mexer numa rede de 150, eu preciso desligar. Então, por exemplo, eu vou mexer no Boa Vista. É uma rede que tem necessidade, os meninos desligam. É uma que não tem necessidade, é um reparo menor, eles não desligam. Mas tudo isso é colocado. Culturalmente, as pessoas aprenderam a ligar para o número 1250 da Saneago. E isso não é possível mais. Aquele 1250 não é para atendimento ao público. Aquele 1250 é um telefone interno da empresa. Por que isso não é possível mais? Você imaginou eu como empresa? Alguém me liga lá, eu faço um atendimento. Não tem nada registrado. Depois é a palavra da pessoa contra a minha palavra. Tem pessoas de má fé. Elas podem falar o que eu não disse. Como tem também funcionários de má fé que podem fazer isso. Então, assim, o número da Saneago é o 0800. E hoje a gente tem muita rede social. Então, quando acontece uma falta d'água, o que eu, gerente, faço? Disponibilizo na nossa intranet. Quando eu disponibilizo na intranet, ela fica lá para a pessoa ver. Então, se eu ligo no 0800 que está atrás do talão, eu passo o número da conta, a atendente lá em Goiânia vê por que está faltando água. Só que as pessoas não ligam. Eu coloco também no Facebook, então tem uma página só da Saneago no Facebook, e lá tá o que está acontecendo na cidade, o que está sendo feito, qual que é o período que vai faltar água e por que vai faltar água. Mas as pessoas não vão lá. Pelo contrário, agora eles começaram a marcar o meu Facebook pessoal para fazer pergunta. Então eu tive que bloquear isso. Porque eles não sabem separar o que é particular do que é empresa. Sabe? Então, assim, isso é cultura. Então a gente vai ter que lidar com isso durante algum tempo até as pessoas aprenderem, né? Enquanto isso, a Gisele Filho do Tiãozão vai ser muito ruim, porque é isso que a gente escuta, mas não é. É porque para você trabalhar dentro da lei, você tem que fazer o que é bom e também o que é ruim aos olhos do povo. Nem todo mundo concorda com a lei. E eu, infelizmente, não posso passar por cima disso para agradar uma meia dúzia que foi acostumada errado, né? E o corte transversal? O corte. De acordo com o contrato entre Saneago e Prefeitura, a responsabilidade de recapeamento é da Prefeitura. Isso está no contrato que está vigente. Como está muito apertado para a Prefeitura, né, tanto em termos de funcionário como também de asfalto, nós conseguimos sim o asfalto para a Prefeitura.
Então, o que estava sendo feito? A prefeitura fazia o asfalto, depois a gente fechava as contas e a gente fazia um acordo de contas. Nesse acordo de contas, eu colocava lá a metragem que a prefeitura recapiou e depois a gente fazia negociação com a prefeitura. Essa negociação ela pode ser feita, por exemplo, em desconto de água, ela pode ser feita no próprio asfalto, né? A prefeitura, não, eu não quero desconto de água, eu quero asfalto. A gente manda um valor que seria em reais, em asfalto, ela pode ser em dinheiro, aí depende muito de como a prefeitura quiser. Então, assim, é uma responsabilidade da prefeitura, mas a Saneago entendendo, né, que as prefeituras em geral, não só de Orizona, estão passando, né, por sérias dificuldades, a Saneago disponibilizou esse asfalto. Então chegou 12 toneladas, nós começamos a fazer ali onde a gente fez a interligação. Nós tivemos que parar, mas o asfalto ainda está na Saneago. Por que nós tivemos que parar? Outra coisa com relação à falta d'água. O setor Santa Luzia é um dos setores mais antigos de Orizona. E lá ele está numa cota mais alta. O reservatório que eu tenho para atender o Santa Luzia é um reservatório que ele também é alto, é o maior que eu tenho, só que é um reservatório mais fino. Então, ele é menor e a pressão acaba sendo pouca. Tanto que as últimas casas do Santa Luzia, a dificuldade de atender lá estava muito difícil. Então, o que nós optamos? Por interligar o bairro Santa Luzia em 2 reservatórios que tem lá na Coab, porque tem o do João Carlos e tem o outro que abastece Santa Maria, Bela Vista e Sol Nascente. Como a quantidade do reservatório dá para abastecer o Santa Luzia, nós fizemos essa interligação. Então eu tive que parar um pouquinho com o asfalto, porque para mim, Gisele, a prioridade era levar água, depois eu faço o asfalto. Eu não posso deixar uma pessoa sem água por conta de um asfalto. Mas os meninos estão terminando lá e amanhã à tarde eles já voltam para o asfalto. Então esse rasgo que foi feito na Avenida Girineu Teixeira, ele vai ser terminado, tá? E eu queria muito agradecer os meus meninos. Eu não sei se vocês passaram por lá e viram o asfalto que está sendo feito. É um asfalto que ele não é fácil de mexer, ele vem em sacos, é aquele de pneu. Então, é um asfalto que não é fácil de mexer. Então, os meninos estão trabalhando sábado, domingo, feriado, dia 1º, os meninos estavam lá trabalhando, só para a gente terminar esse serviço de uma maneira mais rápida, para não prejudicar a população tanto quanto estava prejudicando. Então, assim, está sendo feito. Com relação aos cortes de asfalto, nas outras cidades, isso é cobrado. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu era supervisora na agência de atendimento de Aparecida de Goiânia. Nas outras cidades tudo é cobrado. Por quê? As outras cidades entendem que se eu, Gisele, quero uma ligação de água, se a empresa vai ter que cortar a rua por conta da ligação que eu quero, a responsabilidade é minha como cidadão de colaborar com isso. Então, nas outras cidades, o que é feito lá? A gente pede uma vistoria, é feita a vistoria, vai lá, mede onde está a rede, até o ponto que o cliente quer. Você vai medir quanto que você vai ter que cortar. Com isso, o cliente pega a quantidade que vai ter que cortar, vai na prefeitura, a prefeitura emite uma nota fiscal e o cliente é quem paga o recapeamento asfáltico. Porque eu não tenho só ligação, Raide. Eu tenho, por exemplo, gente que quer mudar o lugar. Não gosto do hidrômetro nesse lugar porque tá feio, eu quero lá do outro lado. Então eu tenho que rasgar a rua todinha porque o cliente acha que o hidrômetro não está no lugar que é bonito. E eu não acho viável a prefeitura arcar com isso sozinha. Vai chegar uma hora que não vai dar conta mesmo. Ou a gente, né, repassa cada responsabilidade para cada um, ou a gente vai continuar com uma prefeitura em dificuldades. José, primeiro te agradecer na sua presença aqui, os esclarecimentos, acho que de muita importância. Eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira, há mais ou menos assim, uns 4 anos atrás, eu tive lá na Saneago, eu sempre passava lá. Eu tinha uma informação que naquela época, mais ou menos 4 anos atrás, me falaram lá que eram feitas de 27 até 32 ligações mensais, né? Você pode passar o número atual, mensal, de quantas ligações tem hoje a Saneago? Não chega essa quantidade hoje, não. Não chega? Não, a nossa quantidade é entre 16 e 20 hoje. Hoje, caiu um pouco. Pires do Rio é a mesma coisa. Na época a cidade crescia mais também, então... Teve
boom muito grande devido ao Minha Casa Minha Vida. Então, no começo do Minha Casa Minha Vida, teve uma quantidade muito grande. Então, agora, a tendência é ir diminuindo, porque as pessoas vão adquirindo casas, né? A segunda pergunta é mantendo essa média, né, com a estrutura que hoje tem a Saneago em Orizona, nos seus cálculos, com essa estrutura, dá para manter a Orizona mais quantos anos? Nos meus cálculos, a gente precisa urgentemente aumentar a Saneago. Esse pedido já foi feito, eu fiz esse pedido por escrito. Nós precisamos aumentar a quantidade de água tratada. Eu, por exemplo, hoje, eu consigo trabalhar na Saneago com 36,5 litros por segundo de vazão. Então, eu consigo atender até 36,5 litros por segundo. Eu trabalho com 33 já. Então, está faltando 3,5 para o colapso. E eu não posso deixar isso acontecer. Nós temos água? Nós temos água, Graças a Deus, sabe? Gente, eu fico tão feliz quando eu chego lá na minha captação que eu vejo a quantidade de água. Aqui a gente tem cidades como Pires do Rio que falta água, não tem água mais. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. E uma coisa que a gente tem que fazer mais e que o Carlos tem feito, assim, o Carlos do Meio Ambiente, que tem me alegrado muito, é cercamento de nascente. A gente tem que aprender a tratar nossas nascentes. Essa semana mesmo, ele precisou de um material. Eu já solicitei o material para a Saneago para compra, para auxiliar esse cercamento de nascente. Mas a gente tem que parar de enxergar, né, o público como tudo meu, mas na hora da responsabilidade não é meu. Né? Eu acho assim, eu posso ir lá usar a praça, mas na hora que eu estrago, eu não tenho responsabilidade quanto a isso. Tem sim. Eu tenho responsabilidade, graças a Deus a gente tem uma quantidade grande de água, mas quando a gente pega, por exemplo, um Google Maps, que você vai ver lá, a mata ciliar, que é por lei, não tem. Só para a gente dar mais, não ficar o jantar na hora, o Carlos quer alguma coisa? Já visto que foi o vereador que solicitou a presença. Sim, presidente, eu gostaria de... Só tem uma pergunta, Gisela, porque várias as questões aqui, as indagações já foram colocadas por você. Primeiro, quero desde já te agradecer aqui pela sua presença. Eu acho importante quando você traz a pessoa responsável para discutir o assunto, porque você passa a estar informado de realmente o que está acontecendo. Porque a gente é muito questionado pela população e às vezes você acaba dando informação errada, me disse. Então, eu agradeço a sua presença. A única pergunta que eu tenho para fazer, diante do que você já falou, e parabenizo já também, foi muito bem colocado, a questão dos tubos de amianto na cidade. Dias atrás, não sei se era o vereador Jeremias que estava comigo, nós estávamos descendo essa rua aqui, tinha um pessoal seu trabalhando aqui, e o menino me falou, não, vai sair uns 9.000 metros aí de rede de tubo para trocar esses tubos. O que tem de concreto nisso, com essa questão dos tubos de amianto? O de concreto que tem é um pedido. Essa troca do amianto, eu queria poder aproveitar vocês aqui e a força de vocês, porque eu preciso de vocês, eu preciso da ajuda. Na Saneago tem prioridades, né? Porque, por exemplo, nós temos 2 tipos de contrato na Saneago. Tem um chamado que é contrato de programa e tem um contrato normal. No contrato de programa, quando eu faço o contrato de programa, é colocado no contrato o que a Saneago tem que seguir, e não só o que ela tem que seguir, como tem que ser feito e a data para o término da obra. Então, se eu, Saneago, eu tenho um contrato de programa que fala para mim que eu tenho que terminar a obra na cidade tal, até a data tal, e eu tenho um Orizona que eu não tenho data para terminar a obra, qual cidade que eu vou mexer primeiro? Então, o que eu preciso? Da ajuda de vocês. Porque nem sempre um trabalho assim é um trabalho só administrativo, mas também político. Então, assim, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, tá? E conto com a colaboração de vocês para a gente estar trocando esse tubo de cimento amianto. Mas eu queria primeiro esclarecer com relação ao cimento amianto. O câncer provocado pelo cimento amianto é um outro tipo de amianto do que esse que a gente tem aqui. E o câncer de amianto, ele é mais pulmonar. Por quê? Porque ele é pelas pessoas as pessoas que desenvolvem o câncer são aquelas que trabalham. Porque ele é uma fibra de celulose e isso
vai na narina e vai para o pulmão. Então, o tipo de amianto que eu tenho na rede é um outro tipo de amianto. E é o tipo crisolita, que ainda não foi identificado nenhum câncer ligado a ele. E outra coisa é a quantidade. Não é de amianto. Os tubos estão de cimento amianto. Então, a maior quantidade é cimento nos tubos. Tanto que se vocês pegarem uns, então a quantidade de amianto que eu tenho num tubo, ela varia entre 8% e 10%. Então, é mínima. E é um tipo de amianto que ainda não deu câncer. Mas é uma coisa que eu acredito que a gente não pode esperar. Né? Não é porque não deu que também nunca vai dar. E se fosse assim, né, se fosse, por exemplo, o amianto estivesse dando câncer no município de Orizona, então eu só teria câncer no centro. Não, eu vejo isso na zona rural, eu vejo isso nos bairros que tem PVC. Então a gente não pode associar todos os cânceres a esse tipo de tubulação existente. Para fazer uma pergunta aqui, o Antônio André estava me pedindo aqui, tem um tempão. Primeiramente, cumprimentar, que foi muito bem explicado, eu acho que foi muito bom aproveitado para nós responder a população. E te fazer uma pergunta. Você falou que coletou o análise antes e depois. Foi satisfatório para você? Porque a preocupação da população, essas lavouras que tem barriga, acham que vem muito contaminada a água. Então, esse antes e o depois, você sabe explicar para nós se está tendo problema ou não. Sim, não foi identificado nenhum tipo de contaminação. Nem pelo sulfato de alumínio que a gente trabalha e nem esse outro tipo de contaminação proveniente das lavouras. O que a gente pode fazer para evitar isso é aumentar a quantidade de mata ciliar e também a gente, eu esqueci o nome daqueles que parecem quebra-mola, como é que chama? Não, é curva de nível. Quando você faz uma curva de nível antes, você impede, sabe, que vai esse tipo de coisa para o rio. Então, assim, se os produtores fizerem isso, já ajuda bastante. Sim, já pertence ao meio ambiente para cobrar deles, né? Edmilda, quer fazer pergunta? Primeiro eu quero agradecer a Gisele por ter atendido o convite nessa casa e dizer a você, Gisele, que é muito bom a gente ter um orizonense, né, cuidando dessa parte, porque a gente sabemos que por ser orizonense ainda tem um cuidado a mais ainda com a cidade onde nasceu, onde isso está ligado. Quero agradecer o seu trabalho, quero agradecer os trabalhos dos funcionários da Saneágua. Constantemente eu tenho visto eles, né, uma hora bem no cedo, outra hora já bem à tarde, né, fazendo certo serviço que é serviço pesado, a gente sabe que é pesado. Muitas vezes na mão mesmo, né, cortando o chão, cortando asfalto. Então, a gente tem certeza, né, do trabalho desse pessoal seu, desse funcionário seu, e tem, né, dedicado o máximo possível. O problema é que tudo que você faz na vida ainda seria pouco para certas pessoas. Então, a crítica vai ter, né, vai ter, porque sempre foi assim. Você pode, quanto mais você trabalha, só não é criticado quem não faz nada na vida, porque não preocupa ninguém. Agora, quem trabalha sempre é criticado, porque está sempre preocupando quem não faz nada. Então, pode ter certeza disso. Agradeço pelas palavras. Assim, para encerrar, até no adiantar aqui, a gente ainda tem mais 10 minutos aqui de sessão, a gente tem uma coisa. Eu queria agradecer, José, também, e, se possível, você disse que tem o laudo, se possível, se puder também, se for uma coisa pública, né, se puder enviar para a Câmara esse resultado do laudo, até para que a gente passe para os vereadores, que quando formos questionados sobre isso, a gente fala, não, nós temos condições de inclusive, da Secretaria do Meio Ambiente. Defender essa área, porque nós temos um laudo aqui de empresa X que constata que não tem esse problema que está sendo vinculado. Acho que é bom para a gente e para vocês Com também. certeza. A gente agradece e deixa você à disposição para fazer as considerações finais. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade que vocês sempre me dão de estar nessa casa e estar tirando proveito desse momento. E eu queria agradecer muito vocês pela não credibilidade que vocês dão a esse tipo de coisa. É muito bom quando a gente tem essa quantidade de vereadores que buscam saber da verdade, sabe? Que não ficam por aí difamando empresa, quem quer que seja, que não usa do partido. Então, é muito bom saber que nós, como população e nós, como Saneágua, podemos confiar e contar com vocês sempre.
Então, gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. E sempre que precisamos, estamos à disposição. Nós agradecemos. Obrigado.